Ó, agora a gente já bateu o nosso primeiro alvo, tirando... Ó, tá batendo aqui embaixo na sobrevenda, a gente tem a média apontando pra cima, tem um candle desse sinal, é o momento de compra, é compra perfeita. Será? Quer aprender sobre o indicador estocástico ou tu quer aprender sobre como realmente ganhar capital dentro do mercado? Então eu não vou te mostrar só sobre ele, mas sim como tu utilizar técnicas para aumentar a tua assertividade, inclusive mais um indicador para tu utilizar em conjunto, e vou te mostrar por que agora, estando com o capital aqui na conta real, pronto para poder abrir a operação e com o indicador batendo no ponto exato, eu não vou entrar comprado aqui neste momento. Tudo acaba se resumindo a risco-retorno. Qual que é o tamanho do meu stop para então eu medir a minha razão risco-retorno. Analistas, pessoas que já tiveram muito resultado no trade, falam que se a gente tiver um risco-retorno ao longo do tempo de 2 para 1, a gente tende a ter sucesso dentro do mercado com gerenciamento. Então, na verdade, se eu vejo esse sinal aqui acontecendo, eu até poderia entrar um pouquinho mais leve com o stop logo abaixo para pegar ali em cima, porque se eu consigo comprar mais embaixo aqui em cima, eu já estou buscando 2 vezes. Mas olha só, por que eu já não entrei aqui em cima nesse candle de sinal? Por que eu estou esperando para comprar? O indicador, ele tá aqui, ele tá no ponto exato, ele tá cruzando ali embaixo, ele já me falou que era para comprar. Por que eu tô aguardando? E por aguardar, eu tô conseguindo entrar muito mais barato do que quem entrou lá em cima. Porque se a pessoa lá entra aqui em cima, o stop dela estando aqui embaixo, olha lá aonde que o preço tem que subir para dar 2 vezes o risco dela. Se eu entro aqui, por exemplo, agora, ó, coloquei o capital, vou puxar para baixo aqui o meu stop loss, operação real, conta real aqui acontecendo. Aqui em cima eu já posso estar realizando toda a minha operação ou fazendo uma parcial nessa estrutura. E aqui em cima eu já começo a ter um risco retorno de 4 para 1. Olha só a diferença, ou seja, eu consigo estar colocando muito mais capital na operação porque o meu stop é menor. Então, como que funciona o estocástico? Aqui na parte de indicadores, se eu escrever STOCH, ele vai me dar 2, o RSI estocástico e somente o estocástico. Veja que um aqui tem 14, 3, o outro tem 14, 14, 3, 3. Eu vou deixar o 14, 14, 3, 3 porque quando a gente olha por dentro do TradingView e demais plataformas, normalmente é este aqui que ele entrega para nós. Então, o básico dele é que aqui do lado a gente tem uma escala que ela vai de 100 a 0 na base. E quando a gente tem um indicador tocando aqui na região inferior dessa escala aqui, temos sobrevenda de preço acontecendo. Quando ele toca na parte de cima, nós temos sobrecompra acontecendo. Só que o que poucas pessoas olham nesse cenário é que, por exemplo, aqui a gente já tinha uma sobrevenda acontecendo. E mesmo assim o preço desabou na sequência. Então, por que o preço ele desabou? Porque tinha liquidez para baixo. Para nós localizar aonde está a liquidez, a gente precisa utilizar um indicador de liquidez. O Heatmap, ele é um que mostra isso para nós. Eu vou deixar aqui no comentário fixado o link desse indicador, é gratuito. Então aqui eu pesquisei sobre o Ethereum, que é o ativo que está nessa tela agora de exemplo. Então eu coloquei aqui Ethereum e eu consigo localizar Ethereum dentro da futuros da Binance. Aqui eu consigo estar selecionando os tempos gráficos, por exemplo, se eu estou utilizando ali o gráfico de 5 minutos, eu vou colocar no 12 horas, que é o tempo gráfico menor que tem. E por que eu já não entrei aquela hora na operação quando deu o sinal? Porque olhando para cá, as regiões amarelas, elas significam onde tem mais liquidez. E o preço tende a buscar essa liquidez. Olha só, antes quando ele estava subindo, começou a criar essa liquidez aqui em cima. Ele foi lá e capturou a liquidez. Ele não conseguiu atravessar ela. Então agora os players estão olhando para essa liquidez que está aqui na parte de baixo. Até veja que durante esse movimento de queda, não tem liquidez formada na parte de cima para o preço ir buscar tanto, ele querer ir para lá já de primeira. Então isso aqui me avisa que a gente tende a ter um topo e ele vir pegar essa liquidez que está aqui no fundo,
talvez essa liquidez que tá mais embaixo. Então, se você localiza que o indicador tá batendo ali no ponto de compra, mas a liquidez ela ainda tá para baixo, é um momento que a gente pode operar mais leve ou até mesmo não entrar na operação, porque o preço tende a ir pegar aquela liquidez. E se a gente utilizar esse ponto aqui junto com o preço chegando ali e o indicador dando o sinal de tá batendo por baixo, fazendo o cruzamento, batendo na região de sobrevenda, a gente tem um trade que ele é bem mais assertivo. Então olha quanta sacada, a gente vai para a prática ver isso agora. Deixa aquele like para estar ajudando e vamos lá. Enquanto isso, aqui na operação que a gente abriu, por conta de eu ter comprado ali embaixo, agora eu já tô com um risco retorno de 1.2 e já chegou a bater 1.8, porque eu entrei barato. Outro ponto extremamente importante é a gente operar uma sobrevenda, que é um fundo dentro de uma movimentação de alta, não dentro de uma movimentação de queda. Então ter uma média móvel que nem esta média móvel aqui de 89, para mim uma média móvel maior que dá ali a direção do preço. No caso, se ela está apontando para cima, eu só vou utilizar os fundos aqui para entrar comprando. Assim como foi essa outra operação aqui, teve uma vela forte para baixo, eu identifiquei que isso aqui poderia ser uma armadilha, então eu entrei comprado aqui, fiz uma parcial nesse topo e tem uma outra parcial que foi feita ali em cima. Ó, agora a gente já bateu o nosso primeiro alvo, tirando ali 75% do nosso capital com a valorização 2 vezes o nosso risco, mantendo uma proporção. E ainda posso carregar mais lote para cá. Por que eu não coloquei alvo aqui no topo anterior? Porque, na minha leitura, isso aqui vai ser um topo descendente e a gente vai buscar aquela liquidez lá embaixo, por mais que aqui tá batendo na sobrevenda. Então, olha lá, aqui a gente ainda tem a média apontando para cima, uma média de 50, de 100, de 200, ela vai funcionar muito bem para dar essa direção. Então, quando o indicador tocou aqui embaixo na região de 20, onde está marcado como estrutura de sobrevenda, e a gente teve, por exemplo, após essa sequência, um primeiro candle comprador fazendo um trap ali nos fundos anteriores, já tinha potencial de entrar comprando aqui com o stop para baixo, aqui provavelmente já pegou 2 vezes. E tu olha que mesmo assim o preço vai lá, ele volta, e dependendo do quão distante a gente coloca o nosso stop para baixo, a gente poderia ter ficado de fora e realizado o lucro lá em cima. É só conseguir ver que se tu compra aqui, logo abaixo vai o teu stop. Só que o indicador de liquidez, ele vai te mostrar se tem liquidez colada aqui embaixo nesse fundo. Então, tu pode colocar o teu stop um pouquinho mais afastado. E tu pode fazer isso, já que tu tá entrando bem barato por conta aqui das sacadas que eu te passei. Então, lembra de deixar um comentário aqui, deixando um obrigado, dando as boas-vindas aqui se tu é novo no canal. Ah, e agora se eu quero estar buscando operações apostando na baixa do ativo em um cenário como este, como eu faria? Se eu já sei que o mapa da liquidez está me mostrando que a liquidez ela está aqui para baixo, eu quero realmente que esse movimento faça ali uma queda para confirmar a minha primeira análise. E então, uma vez ele já se colocando por baixo da média, aí eu poderia pegar o preço voltando para cá, com o indicador voltando aqui. Eu já sei que ó, o movimento está esticado na alta, está batendo agora em sobrecompra, ou seja, está sobrecomprado, muita compra, o preço tende a voltar para a sobrevenda. E aí, então, eu busco ali novamente um gatilho para entrar com o meu stop acima e ter os meus alvos lá para baixo e podendo carregar até aqui a região de base ou ter diversos alvos para baixo. Então percebe que o que está mandando aqui é a média. A média, se eu estou com o preço acima da média, como aqui, eu compro a sobrevenda. E eu só vou entrar na sobrecompra apostando na baixa se o preço estiver abaixo da média e, melhor ainda, se a média tiver uma movimentação forte de queda. Porque aqui a média ainda vai estar lateral. E aí eu posso ponderar que vou operar mais leve, com menos capital, porque a média me avisa que o ativo não está em uma tendência tão forte de queda. Isso é extremamente bom para ti que utiliza o celular, porque daí tu não precisa ver tanto do gráfico para trás, porque você sabe a tendência. E eu tenho um tutorial para celular aqui na BingX, mostrando tudo que tu precisa saber para fazer trade. A BingX já se mostrou a melhor plataforma do ponto de vista em taxa. Então não hold, trade. Se você faz trade, a BingX é o lugar para você estar fazendo as suas operações. Nem um bug de tela, nada acontece, um layout perfeito, podendo arrastar as operações, tranquilidade no dia a dia de trabalho. Então, se eu vou resumir tudo aqui na principal sacada, é saber identificar um bom gatilho de folha
no contexto de floresta. Então o gatilho de folha é embaixo de um fundo anterior, comprar após um trap, com o indicador batendo ali na sobrevenda, que seria um contexto de árvore, situando na metade de um contexto mais amplo para um contexto menor. O contexto maior é a tendência, o contexto médio é o indicador batendo aqui no seu ponto de compra, e o contexto o micro, né, o da folha, ele é exatamente essa agulhadinha aqui. Eu também já gravei um vídeo sobre esses gatilhos micros que te dão o melhor risco-retorno do mercado. Ele tá no meio da tela agora, então se inscreva no canal para receber mais conteúdo de primeira como este e verifica agora esse vídeo para melhorar ainda mais a assertividade dos teus trades.